cronograma agora. Pode me repetir o que tem que ter, porque eu não peguei direito no artigo? No artigo. Ah, sim, vocês têm que me entregar o artigo que eu vou avaliar para ver se vocês podem apresentar no seminário, né? É Isso. isso, é a terceira avaliação. Aí o que vai ser avaliado, pessoal? Vocês vão apresentar, né, em grupo, vocês vão usar essa ferramenta que eu estou usando, tá? Vocês vão compartilhar, eu vou deixar vocês host, né? E aí vocês vão ter um slide e vão fazer a apresentação de artigo em formato de tema livre de congresso científico. Resumindo, é 10 minutos, eu vou controlar muito bem esse tempo e vou avaliar os dois aspectos que estão ali no plano, tá? Que é formato, que é tempo. Aqui eu avalio postura, só que aqui é mais difícil de avaliar, vou avaliar tom de voz, talvez, alguma coisa de formato, qualidade dos slides, toda essa parte aí de formato, tem peso 1, e depois tem peso 2, ou seja, tem mais peso o próprio conteúdo, né? Eu vou ver como vocês estão apresentando. Se eu notar que o cara está lendo um monte de texto, o slide está cheio, eu vou ir tirando ponto, tá? Então tem que apresentar bem, tem que treinar para ficar natural a coisa, uma boa apresentação. E vou avaliar também a informação de treino, o que vocês entenderam do artigo, tá? Eu vou ter o artigo em mãos e vou avaliar isso também. E não vou nem ter acesso ao arquivo. O arquivo do PDF, do PowerPoint, da apresentação de vocês, fica com vocês. Eu vou avaliar só os 10 minutos ali, eu faço algumas perguntas e dali sai a nota, tá? Baseada nisso, em formato e conteúdo. É mais ou menos isso. E agora, gente, só para terminar, na entrega do artigo, agora não vale nota, tá? Eu só vou verificar se o artigo pode ser apresentado ou não. Tem um arquivo no Moodle, que o título é um arquivo de Word, está na pasta Arquivos Importantes, e diz assim, ó, artigos que não podem ser apresentados. Tá? O que acontece? Nos últimos semestres, tem alunos que apresentaram, só que ao longo dos anos eu vi, tem aluno malandro que começa a pegar a apresentação do outro, do semestre anterior. Então, para evitar isso, eu fiz essa lista de artigos que não podem ser apresentados. Então, vocês escolham o artigo de vocês, mas tem que passar lá pela lista para ver se está ali. Se estiver ali, não pode apresentar ele, tem que escolher outro. Tá? E eu vou avaliar isso também, vou ver, quando vocês me passarem, vou confirmar, ver se está ali ou não, e aí dou ok. Se estiver ali, eu vou pedir para vocês procurarem outro. Tá? O Israel mandou um drive, compartilhou aqui um Professor, arquivo. eu compartilhei o Bompa em PDF. Daí quero só o pessoal me dar a resposta ali se está conseguindo acessar. Eu deixei público ali para entrar, qualquer um conseguir acessar com o link. Legal, alguém testa aí, já dá o ok aí, enquanto eu vou abrindo, já está gravando e eu vou começar a aula, tá, gente? Deu para abrir ali, Israel, valeu. Obrigado. Vamos lá, então. Pessoal, então, antes da paradinha aqui, nós vimos, eu estava falando dessas curvas, né? E aí, claro, eu estava falando da curva inferior aqui, o painel inferior, que mostra esse tempo grande de uma sessão para outra, mostrando que quando eu quero adaptação, isso é errado, mas essa curva, ao longo do ano, em algum momento tem que acontecer no aluno, tá? É isso que eu quero agora ampliar essa visão de vocês. Porque, assim, ó, esse tipo de carga com baixa frequência e até baixo estímulo geral da sessão, que vocês podem ver, porque vejam que a supercompensação é relativamente baixa em comparação ao painel intermediário, ela, de alguma forma, mostra um exemplo de cargas de excitação. Tá? Cargas quando eu dou ela abaixo da carga de adaptação, mas que não é um erro. E esse é um dos grandes segredos do treinamento também. Tá? Os alunos, geralmente, eu digo assim, a cabeça de marombeiro ou rustiqueiro, que eu chamo brincando, assim, os caras que gostam de dar pau, né? Acha que treino é só isso. O que acontece? Na verdade, o grande treinador, ele tem até como grande desafio colocar o aluno a descansar também. É tão importante quanto aumentar cargas. É saber quando diminuir, quando manter, né? Então, na verdade, todo esse jogo de cargas, de oscilação, que vai dar essa maestria de adaptações, de treinamento. Tá? Isso é bem importante vocês terem claro, assim. E aí eu faço essas metáfora, brincadeira, mas assim, ó, se vocês vão muito à sala de musculação, tem os típicos marombeiro, né?
eu não vou falar mais detalhes de como é que os caras estão, tudo inflado, tal, sem pescoço, tal. O que acontece? Nessas situações, tu vai falar com eles algum dia e diz assim, ô Joãozinho, me diz quando é que tu baixou carga, quando é que tu fez teu microciclo regenerativo. Cara, muitos deles nem sabem do que se trata, né? E quando eles entenderem a pergunta, eles vão olhar para o lado achando que, pô, se alguém escuta, vai pegar mal para mim. Como é que eu vou baixar carga, né? Eu sou Deus, eu sou o maromba do momento, né? Eu não posso baixar nunca a carga. E é engraçado, tu vai ver ao longo do tempo os caras nunca falar essa semana é manutenção, essa aqui eu estou diminuindo. Tem muito lugar que não existe isso. E tem algo muito errado aí. Porque, obviamente, não tem como a gente ir ad infinito com as cargas. E aí aparece que eu brinco, né? Deus cria a lesão e a dor para avisar os marombeiros, para avisar o mau professor de educação física. Que não adianta, vai dar sinais. E a gente vê isso também na sala de musculação. Ao longo dos anos, eu lembro direito, de tempo em tempo aparece o cara dizendo, essa semana eu vou dar uma diminuída aqui no peitoral porque tá me doendo muito o peitoral. Sim, o cara está lesionando, né? Aí ele começa a parar, faz por motivos errados essa oscilação de cargas, né? O grande segredo do treino é nós introduzirmos essas situações, ou seja, a figura C também tem que aparecer. Eu tenho que ter cargas que eu vou chamar de manutenção. Eu vou ter treinos regenerativos, microciclos regenerativos, sessões regenerativas. E não é por acaso, é porque eu preciso disso. Tá? Então, as sessões, tanto com as cargas cumulativas, como vocês estão vendo em cima, quanto as cargas mais baixas, que envolvem cargas de excitação, vamos chamar assim, elas não estão erradas a priori em treinamento. Elas são tão importantes quanto as de adaptação, só que eu tenho que colocar elas nos momentos certos. Tá? Eu tenho que fazer esse jogo. Esse é um dos grandes segredos do treinamento. Inclusive, eu acho, vou dizer para vocês que na realidade aí que eu vivo há vários anos de treinamento, é mais fácil, até o grande desafio é trabalhar com as cargas de regeneração. Tá? Isso vocês vão ver ao longo do tempo, que é colocar na cabeça do aluno, que de manhã eu fiz a brincadeira. Às vezes o aluno chega, o personal, por exemplo, não, peraí, eu estou uma semana sem rasgar, sem sair dolorido, meu treino está errado. Por quê? Porque tem uma cultura errada nesses espaços de treino, nesses locais, que só a dor é o estímulo. E tem gente que gosta disso mesmo, e aí tu tem que trabalhar mais com isso. Mas tem também a cultura errada, né? Do tipo, esse cara não sair tonto, não sair... Não é só prazer. Claro que o prazer vai estar sempre envolvendo, mas eu tenho que trabalhar com a racionalidade do treino também. E aí eu vou ter que achar maneiras de manter meu treino prazeroso também. Ao longo do semestre eu vou dar vários exemplos disso, de coisas que a gente faz lá nas extensões com os treinos e nas nossas experiências de treino, tá? Mas são importantes, isso é importante. Pessoal, aqui aparece o princípio da adaptação. Vamos lembrar que na aula passada eu indiquei para vocês que o Weineck vai trabalhar com a ideia de que todos os princípios envolvem a adaptação, tá? Que é o princípio mais importante do treinamento. E aí eu vou ter as características dessa adaptação. Eu vou ter o princípio da individualidade biológica, ou seja, que tem a ver com a adaptação individual, né? Eu vou ter o princípio da especificidade, vai mostrar que as adaptações são específicas para aquilo que eu estou trabalhando. Eu vou ter o princípio da reversibilidade, que também vai indicar que a adaptação ela é passível de reverter, né? De ser revertida. Então, ele é um princípio muito importante, que a gente observou isso na curva de supercompensação, tá? Esse processo que existe, apesar de eu não dar toda a base fisiológica dos diferentes tipos, eu vou falar um pouquinho nos métodos de cada um deles, mas o que a gente sabe que é importante é isso, é que o treino ele gera essa possibilidade de adaptação, que é uma lei universal da natureza e tem a ver até com princípios biológicos de base mesmo. Tá? Deixa eu ver aqui. Então, falei do distúrbio da homeostase, a formação de novas estruturas, né? Mas eu queria passar para vocês aqui as questões de estímulos, por exemplo. Já falamos isso em aula também. De alguma forma eu já passei para vocês e agora vamos só organizar essas ideias. Eu vou ter cargas, então, que são de excitação, que são aquelas que envolvem, quando bem treinado, organizado o meu treino, vão ser situações que vão envolver sessões regenerativas ou de manutenção. Tá? Esses são os termos e dá bastante sentido para a coisa, né? Manutenção é para manter as coisas e tal. Depois vou ter carga, essa de excitação, ou seja, é aquela carga que eu gero um desequilíbrio no meu corpo
mas não é passível de adaptação. Então, eu dava muito esse exemplo quando eu dava aula nos outros semestres, eu tava de pé para vocês, eu caminhava para frente e para trás. E aí eu dizia, olha, eu estou aqui, eu vou ficar aqui 1h40 caminhando para frente e para trás, minha frequência cardíaca vai estar acima dos níveis de repouso, mas isso não indica que é uma carga de adaptação, né? Isso aqui não me gera adaptação no caso de resistência, né? Então, é uma carga de excitação. Mas, de novo, não é errado a priori. É errado, claro, se eu quero ter adaptação. Mas eu vou ter, ao longo do tempo, meu tempo lá, eu vou ter que rechear também com esses tipos de carga, nos regenerativos e manutenção. Cargas de adaptação, que nós vamos fazer um acordo aqui entre nós também, carga de adaptação vai ser sinônimo de sobrecarga. Né? Sobrecarga, o termo é claro, né? É uma carga acima daquela normal, digamos. Tá? Quando eu falar em sobrecarga na aula, é porque eu já estou falando daquela carga que me otimiza a adaptação. É uma carga de adaptação. Tá? Adaptação, ou seja, que é onde vão estar ali as cargas que estão nas minhas tabelas de treino, né? Onde eu sei que eu tenho maior probabilidade de ter adaptações. Né? E tenho também essa carga, o estímulo de exaustão, que está acima daquela otimizada. Que também, em alguma forma, como a gente viu no exemplo anterior, às vezes é dado só como erro, mas não é bem assim. Tá? Cargas de exaustão, elas têm duas funções. Assim. Tem, para indivíduos muito bem treinados, onde eu preciso ter maiores adaptações, muitas vezes essa carga de exaustão é necessária. Eu tenho que quebrar barreiras e eu tenho que arriscar mesmo o meu aluno, porque ele precisa de maiores adaptações. Isso geralmente envolve altos níveis de desempenho. Tá? E até a decisão disso, se esse cara precisa melhorar ou não, quase sempre não é uma pergunta que se resume no treinamento físico, é muito mais ética. Né? Eu dou o exemplo assim, ó, a gente trabalha muito com corredores, tá? E é engraçado, esses caras, quando eu tenho muito aluno que tinha um estilo de vida super sedentário e começa a correr. E para quem já conhece ou já vivenciou isso, sabe, muda toda a vida. Os caras mudam o estilo de vida, tem um impacto muito positivo. Começam a ir nas competições nos fins de semana, tem esse grupo de amigos que geralmente é super legal, assim, super positivo e tal. Isso acontece na natação com os Masters da natação há muitos anos, bem antes até no primeiro boom lá da corrida já existia esses Masters. Os caras, verão, vão lá para Santa Catarina fazer travessia. Ou seja, tem um impacto de saúde muito bom. Só que o que acontece? Nesses grupos de corredores, muitas vezes, esses caras não têm limite. Assim, eu brinco que eles viram tipo uns Forrest Gump da corrida. Eles começam a correr e não param mais, né? E começam a querer fazer meia maratona, querem fazer maratona. Daqui a pouco começa a falar lá com o meu amigão, Remião, e começa a querer ir no Ironman do Havaí. Assim, aí tem que ter um problema de dinheiro também. Mas se não, vão aqui em Santa Catarina. Qual é o ponto? O papo de saúde já se perdeu faz tempo ali do ponto de vista biológico. Continua sendo útil do ponto de vista psicológico, né? Mas aí é uma decisão do treinador de ver o que ele vai fazer. Ele vai negociar e às vezes até arriscar emprego. Porque ele, olha, cara, para que tu quer fazer tanta coisa? Né? Tu vai continuar sendo, tu não vai ir para uma Olimpíada, tu não tá num sistema esportivo estruturado assim, oficial, né, do sistema esportivo oficial. Para que tu quer melhorar teu tempo da volta da ilha, assim, né? Mas isso é super importante na cabeça desses caras. Então, o treinador tem que lidar com isso. No momento que ele não consiga lidar bem, bom, o cara quer fazer a volta da ilha, então vai ter que correr aqueles 20 quilômetros, vai ter não sei quantos quilômetros, é um monte. Então, vou ter que fazer treinos com cargas também de exaustão. Vou ter que arriscar ele mais, e aí ele vai ter mais risco de lesão, etc. E aí entra o discurso do alto nível, né? É isso. E o treino vai ajudar a treinar com menor risco de lesão, relativo, claro. Não adianta. Se esse cara quer fazer maratona, eu digo até quem quer emagrecer, vira maratonista. Só cuida para não se lesionar antes, né? Porque leva tempo tudo isso e as pessoas quase sempre não respeitam isso. Então, mas as cargas de exaustão são importantes quando eu preciso dessas situações. E tem uma segunda situação que as cargas de exaustão são muito boas para fins também pedagógicos, assim, de integração, digamos. Tá? Eu posso colocar de tempo em tempo, se bem parcimonioso, essas cargas de exaustão como formas de colaboração em grupo, quando eu faço provas internas dentro dos meus grupos, que envolvem cargas bem altas, que quase sempre envolvem situações muito impactantes e tal. Eu posso fazer isso, só que, claro, eu tenho que
fazer isso de forma bem equilibrada. Não posso fazer toda semana isso. Tá? As cargas de exaustão, por exemplo, são comuns no microciclo de choque. Tá? E o nome já indica o que é, né? É o microciclo, é aquela semana em que as cargas vão ser muito altas e quase sempre vai ter uma intenção de quebrar alguma barreira. É quando eu estou treinando algo alguns meses e anos e não consigo passar desse teto. E aí eu faço um choque, faço algumas cargas de choque para quebrar essa barreira, né? Barreira de velocidade ou de força, por aí vai. Tá? Aí as cargas de exaustão são necessárias. Se eu preciso aumentar isso, tudo bem. Quase sempre não tem relação com saúde. Quase sempre já passou do limite de qualquer resultado muito bom para a saúde. Na verdade, tá aumentando até risco dele ter mais doença, coisas assim, porque a carga está muito alta. E aí o treinador tem que ir levando, vendo o que esse cara quer também junto com a proposta de treino dele. Tá? Mas elas aparecem. E no alto rendimento, no esporte, elas são quase que obrigatórias. Tá? São obrigatórias, em geral. É exceção quando não tem. Tá? Pessoal, outra forma de pensar o princípio da adaptação é sobre os aspectos morfológicos, forma e funcionais. Função, né? Aqui eu faço uma outra analogia, tá? Que tem a ver com um dos artigos de base que eu dei para vocês para o início do semestre, que é um artigo que eu escrevi com o meu ex-doutorando, hoje doutor, né, professor Marcelo Curgens. A gente publicou sobre eficiência e economia na locomoção. Publicamos em 2018, resumindo. E traz uma ideia que, na verdade, não é minha, eu trago uma ideia do meu orientador, o professor Cavanha, em que ele vai fazer uma analogia do nosso organismo a um automóvel, onde eu vou ter ali duas eficiências principais no exercício. Isso vai me ajudar a pensar essas adaptações. Tá? E vai abrir bastante a cabeça, especialmente dos alunos que gostam muito da fisiologia. Quando fazem bem a fisiologia, os alunos entendem bem uma parte da eficiência, mas às vezes esquecem da outra. E para treinamento não adianta, eu tenho que pensar integrativamente, no corpo todo. Tá? Então, a analogia é essa, é como se fosse um automóvel. E eu teria duas eficiências, eu teria duas estruturas principais e suas respectivas eficiências, que são, uma delas, a do motor, tá? Que está ligado ao músculo em última análise, mas a gente sabe que é um motor muito mais complexo nosso. Nós temos um sistema metabólico que vai nos aportar energia, que vai retirar também elementos que não nos interessam, o CO2, é um sistema muito mais complexo, mas que em última análise faz uma tarefa que é igual à do automóvel, que é transformar energia química, combustível, em energia mecânica, movimento, ao nível muscular. Ok? Essa é a eficiência muscular, que está muito ligada ao metabolismo, que vocês viram em fisiologia com uma profundidade enorme. Ciclo de Krebs, ATP-CP, glicólise anaeróbica em detalhe, um monte de atividade de enzima em sequência. É uma complexidade enorme, mas que faz uma função básica, entre outras, né? Mas faz essa função básica, que é contrair e simplesmente o músculo encurtar ou alongar, ok? Essa é a eficiência do motor, eficiência muscular. É como se fosse o motor do automóvel, que por combustão lá faz movimentar lá pistões e gera energia mecânica ao nível do motor. Só que quando a gente pensa o exercício e o automóvel, não adianta só ver o quanto de movimento gerou lá no nível do motor. Eu tenho que levar essa energia mecânica para o ambiente. E aí entra a transmissão, a eficiência de transmissão ou a máquina do sistema, que são meus sistemas de transmissão. Que no nosso corpo é mais complicado, porque o nosso motor não está só num lugar, ele está em vários lugares. Mas, de certa forma, ele faz a mesma coisa. Ele gera uma energia mecânica local e essa energia mecânica tem que ser transferida para o ambiente, através de um ataque numa bola de vôlei, através de uma força contra o solo para eu saltar, para eu correr, né? Vencendo a barreira do vento numa determinada atividade, nadando contra então, o ambiente líquido, né? E aí entra essa ideia, até na natação, esse componente é chamado de eficiência propulsiva, que o professor Flávio estuda muito bem, ele tem até a tecnologia para estudar isso, para verificar essa eficiência propulsiva, que é extremamente importante. Ou seja, é a segunda parte da energia, ou seja, quando eu penso na eficiência muscular, eu não tenho todo o problema resolvido. Eu tenho que pensar também nessa sequência de energia. Essa energia é produzida ao nível de músculo e é transferida para o ambiente, de alguma forma. Tá? E o que acontece? Toda essa parte da máquina, da eficiência de transmissão, ela tem muito a ver com lesões, por exemplo. E aí que eu tenho que pensar também,
Nós vamos ver depois nos treinos de resistência que um grande limite é esse. O aluno começa a correr quando ele é principalmente inicialmente sedentário, e esse cara muitas vezes tem uma adaptação do motor mais rápido que da máquina. E é por isso que tem tanta lesão ao nível em corridas, por exemplo. Né? Por quê? Porque o aluno vai pelo limite do motor dele. Ele está se adaptando e está se sentindo bem, mas às vezes o sistema de transmissão não está preparado para toda essa carga que ele tem que fazer. Né? E daí que surgem as lesões. Tá? Nesse caso aqui, pessoal, eu faço uma pincelada aqui, eu dou um caso do raciocínio evolutivo para pensar o treinamento. Tá? Que também não tem saídas muito mágicas, coisas assim, mas acho fundamental o treinador sempre pensar também do ponto de vista evolutivo. E aí pensar da seguinte forma: aquele exercício que eu vou fazer, que eu vou treinar, ele é um movimento que foi marcado por uma pressão evolutiva importante no nosso processo de milhões de anos, que chegou no Homo sapiens ou não? Então, é o caso, sei lá, dos esportes, é o melhor exemplo dessa fuga, dessa situação. Né? Eu, por exemplo, lá no vôlei, né? Quando eu jogo com meus bolsistas, eu costumo cortar por cima deles, porque sempre o professor tem um padrão ótimo de qualquer coisa, né? Você sabe, né? Então, eu vou lá, como eu faço com o Edson sempre, ele faz o bloqueio dele lá com 3 giletes de impulsão, e aí eu vou lá, corto por cima dele e corto na zona. Bom, esse ato, gente, de cortar na linha ali da zona, isso é marcante para o processo evolutivo ou não? É claro que não. Então, os movimentos esportivos, quase sempre, eles têm algum ponto fraco sobre esse raciocínio evolutivo, porque eles fazem a gente gerar energia e, de novo, estressa essa eficiência da transmissão de uma forma que a gente não foi preparado durante milhões de anos. Nós somos preparados, sim, para a primeira função, que é a marcha. Tá? Isso é marcante, inclusive, no nosso processo evolutivo. Para outros animais não é tão marcante. Para nós é extremamente importante. Nós somos um animal na natureza que tem uma forma de locomoção que é relativamente bizarra, é estranha, né? E que faz com que a gente gaste energia pela metade quase do que os nossos primos ou animais do mesmo porte, tá? E tem explicações para isso. Mas, de qualquer jeito, é por isso que se chama também o sistema músculo-esquelético, em alguns momentos se chamam de aparato locomotor, porque, claro, uma das principais funções dele é para esse processo evolutivo. E um raciocínio disso, para pensar a adaptação do ponto de vista evolutivo, é pensar o seguinte: eu dou um caso da academia lá, quando tem sempre os baixinhos que adoram fazer esteira caminhando, ou as gurias. E, em geral, não sei por que esse pessoal adora ser baixinho, né? O guri vai ter 1,60 m no máximo, a guria tem em torno de 1,50 m. E eles adoram caminhar 8 km por hora, com alguma inclinação ainda, que é pior ainda, 8, 9 km por hora, 40 minutos. E eu não sei se vocês têm noção do que é isso. Para uma pessoa de 1,50 m caminhar 8 km por hora é uma caminhada ensandecida. E eles fazem isso por 40 minutos. E tem alguns que começam a me olhar atravessado, começam a lembrar de algumas coisas que fazem. Bom, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Nesse caso, pessoal, é uma fuga total do que nós fizemos durante milhões de anos. Tá? Qualquer animal, e inclusive nós, antes dessa vida em sociedade aqui mais moderna, a 9 km por hora estaria correndo, porque estaria buscando a maior economia. E é o que acontece mesmo, eu mostro isso na aula do mestrado. Quando eu estou caminhando a 9 km por hora, se eu começar a correr nessa velocidade, eu vou gastar muito menos energia, é mais econômico. Mas para o cara da academia, vale a pena, porque ele quer gastar mais energia, né? Então, tá certo. Só que tem um problema aí. Nós, durante milhões de anos, não fizemos isso. Então, em algum momento, o nosso sistema músculo-esquelético está arriscando. E é o que acontece. Gera muita lesão de tibial anterior e flexores plantares. Essa atividade com altíssima frequência, uma ativação muito alta, etc. Gera lesões crônicas, tá? Esse tipo de ação. Então, nesse caso, tenho que ter cuidado, né? E esse é o desafio do treinador, entender quais são os pontos fracos daquela atividade que eu vou fazer, para também considerar isso e ter atenção. Níveis de dor, e processos inflamatórios, atenção, reforço muscular, profilaxia e também regulação de cargas, como é, por exemplo, da corrida. Eu não posso fazer meu aluno sair a correr no ritmo que ele se sente bem, porque esse cara vira Forrest Gump muito rápido, só que a chance de lesão é muito alta. Isso não é opinião, isso é evidência, né? Os níveis de lesão em corredores continuam sendo alarmantes, né? E um dos principais erros é a falta da periodização sobre essa regulação da máquina e do motor.
indo muito pelo Forrest Gump. O cara começou a correr um dia e não parou mais. E quando ele sente aquela endorfina, quando passa aqueles tempos de 30 minutos, e aí ele sente aquela sensação boa, aí ele não para mais. Só que tem que cuidar. Tem que usar racionalidade sobre essas cargas também. Porque eu tenho também aspectos morfológicos sobre essa adaptação que eu tenho que considerar, senão eu vou atrapalhar também, porque eu vou ter lesão e vou parar. Tá? Então tem que regular essas coisas também. Eu tenho tecidos que têm adaptações mais rápidas, adaptações mais lentas, né? Então, aí entra muito a mecânica de tecidos, nos ensina isso, a fisiologia. Então, musculatura, por exemplo, quando a gente treina força, já faz muito tempo que a gente tem que pensar mais integrado, né? Ele não pode pensar só no músculo. Então, a gente tem adaptações rápidas, que em geral nós vamos ver na aula ali que para pessoas inicialmente sedentárias, normais, é de 1 mês, mas elas podem ser até muito mais rápidas, dependendo da condição inicial desse aluno, né? Então, eu tenho alunos que saem de uma convalescença, ele estava acamado e com uma massa muscular baixíssima. Ele, em 1 semana, aumenta a massa muscular. E não precisa, um treino de força nem precisa ser muito grande, é só fazer atividade antigravitária já tem aumento de massa muscular. Isso é uma adaptação rápida, relativamente. Mas eu tenho tecidos que vão mais lento, tenho ossos que demoram meses para ter respostas importantes ao nível de densidade mineral óssea, eu tenho tendões que levam também algum mês, aí um pouco, um intermediário entre músculo e ossos, mas depende muito da posição. E tenho tecidos dos mais lentos de adaptação, que é o tecido cartilaginoso, né? E aí tem uma regra básica da adaptação que é importante entender. O tecido cartilaginoso, ele recebe a irrigação de nutrientes por vias muito lentas, pelo líquido sinovial, não é diretamente por sangue. Então, isso explica o porquê que é tão difícil fazer a reabilitação desse tecido, fazer a reparação desse tecido. Porque muitas vezes nem é possível, né? Tem o exemplo dos boxeadores com as orelhas tortas, lutador, etc. E não tem jeito, fica o resto da vida se não fizer alguma cirurgia, por causa desse tempo de adaptação, que nesse caso vai até o infinito, não consegue recuperar. Muito em função dessa irrigação sanguínea, tá? Isso é uma regra geral. Por exemplo, adaptações negativas ou positivas a gente tem ao nível pulmonar, que é encharcado por sangue, tá? Então, quando tem contusão pulmonar, a gente sabe, em esportes, coisas assim, a gente sabe que tem o tempo dessa inflamação é de algumas horas, e muitas vezes pode até o cara ir para a máquina respiradora por causa dessa adaptação negativa muito rápida, tá? E por coincidência ou não, tem sangue envolvido ali demais, né? Então, tanto para mais quanto para menos, mas é bastante importante. Então, os tempos de adaptação também dos tecidos que eu vou trabalhar é fundamental, tá? Bom, pessoal, aí a gente entra agora na seara do princípio da especificidade. É aquele princípio que eu sempre gosto de dizer, que é difícil de dizer quando a gente está bêbado, tá? Importante lembrar disso. Que é o seguinte, pessoal, ele é bastante simples, né? Ele vai indicar que eu tenho que treinar de forma parecida com o meu objetivo-alvo, tá? É óbvio, tá? Mas é um princípio que tem ganho muita força no treino. Tem tido um giro até assim dessas questões, e há mais ou menos 30, 40 anos é o tipo de princípio que mais tem aparecido, mais reforçado e modificado a nossa realidade de treinamento. Se a gente for pegar treinos de jogadores de futebol, tá? Se a gente for ver aquecimentos, treinos específicos de jogadores de futebol dos anos 80, quando eu era criança, e vocês não eram nem projeto de gente, mas eu ia lá ver, era o Zico, e tinha uma avaliação física deles, era só teste de Cooper, era muita corrida sem bola, era muita musculação em salas de musculação, mas isso até era novo também, porque começou nos anos 70, 80 no Brasil, pelo menos. Mas, de qualquer forma, de lá para cá, modificou muito. Os movimentos são muito mais específicos, os aquecimentos refletem muito mais aquilo que tu faz na atividade fim. Os treinos, dali se propõem os treinos intervalados, né, específicos, os mini-jogos, com uma complexidade. Toda a teoria dos jogos vai entrar muito nisso. Ela vai mostrar que eu tenho que tentar, no meu treino, repetir aquilo que eu faço nas situações críticas. Então, as tomadas de decisão estão muito ligadas a isso. Porque se nota que isso é um aspecto fundamental na hora do jogo. Então, eu tenho que treinar também exercitando essas questões, em maior ou menor complexidade. Tá? Tudo isso está dentro dessa ideia do princípio da especificidade. Mas a gente tem que lembrar que
é um giro. Eu falei do giro porque é o seguinte, pessoal. Se nós formos ver, no início do século passado, antes do período científico do treinamento físico, a maioria dos atletas treinavam fazendo exatamente a sua prova. Era muito mais comum os registros de treinos de corrida, por exemplo. Então, o cara era um corredor de 5.000, esse cara treinava mais de 90% do seu treino fazendo provas de 5.000, ou seja, eram totalmente específicos, né? E aí, claro, começou a se perceber com tentativa-erro e toda a experiência mais do campo lá comunista, começaram a perceber que se eu fracionasse o treino, se eu fizesse cargas maiores daquilo que a prova exige, etc., isso poderia me dar bases para ter maiores ganhos. E dali vem a divisão de um período de base, ou básico, e um período específico, né? Chega nos 70, 80, como eu falei para vocês, e começa a voltar tudo de novo. Claro, nem chega perto do que era lá nos anos, mas a especificidade volta a ser muito importante. Tá? Isso é importante lembrar historicamente, quando a gente fala de treinamento físico. Tá? Pois bem, aí para falar dessa especificidade, eu vou tratar ela em 3 aspectos. O primeiro delas é metabólico. Tá? E aí eu vou trazer uma série de estudos, na verdade, um resumo dos achados de uma série de estudos do professor McArdle, né, daquele dos títulos lá dos livros mais conhecidos de fisiologia do exercício. Esse cara, junto com pesquisadores, especialmente da natação, mas não só dali, eles vão começar a fazer estudos no final dos anos 80, início dos 90, mas é por ali o ponto máximo, mas são vários anos sobre isso, onde eles vão modificar uma realidade do treino que existia até então, que é o seguinte, que eu vou colocar para vocês. Era comum, até aquela época, não sempre, toda hora, mas aparecia assim como coisa importante, que muitas vezes, por exemplo, nadadores, em períodos de base, ou seja, longe das suas competições, quando estavam no início do ano, coisas assim, esses caras, ao invés de nadar, eles corriam. E isso era a base deles. Eles melhoravam a aptidão cardiorrespiratória através de corrida. E não era pouca coisa, não era cross-training, não, era o treino principal deles. Tá? Bom, resumindo um pouco, eu vou depois mostrar um pouco como ele muda isso. Ele vai ver que não dá assim. E hoje é o que se sabe. O nadador, quando vai fazer a sua base, ele vai nadar muito. Vai ser muito mais específico. Aquilo que é básico vai ser mais específico do que era até os anos 80. Tá? Pessoal, falta menos de 1 minuto e eu vou sair meio à la francesa. Tá? Eu vou encerrar a aula por aqui hoje. Paramos nesse início do exemplo do McArdle e a gente continua na quinta-feira. Tá bom? Continuamos na quinta-feira aí, antes que me corte esse negócio, e aí eu paro o compartilhamento. E a próxima aula a gente pode, se vocês me lembrarem, começamos com perguntas também, para ter um pouco mais de conversa, não só ficar me ouvindo aqui, ouvindo. Tá bom? E deixa eu ver, pause aqui, parei a gravação e continuamos na aula que vem, então. Tá bom, gente? Só fica aí o Hamilton, enquanto eu tenho alguns segundos, não sei quantos eu vou ter. Mas se não passou o contato aí, passa, tá, Milton? Eu vou passar, acabei não passando aí. Então digita aí no chat que tem alguns segundos. Ou manda para o meu e-mail também. Tu tem, não sei se tu registrou, mas é o Léo Tartaruga, tá no plano de ensino. Manda no meu e-mail o teu e-mail, tá? Para ver, só para te ajudar a usar o e-transfer. Tá. Fechou, pessoal? Bom restinho de tarde aí, fiquem bem, tá? Nos falamos na quinta. Até mais, professor. Professor, diga. Eu só consegui entrar agora e eu queria ver se a aula vai estar no Moodle ou no YouTube, como é que vai ser? No YouTube, tá? Tá tudo no YouTube.